Meus irmãos, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 141. Livro dos Salmos, 141. Salmo de Davi, um salmo que eu quero trazer ao nosso coração nessa noite, para meditarmos, para avaliarmos nossa caminhada, mas principalmente para buscarmos a presença do Senhor e colocar diante dele nossas petições e também nosso coração, que muitas vezes pode nos dar algumas rasteiras. Palavra do Senhor, Salmo 141. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre minha cabeça, qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam a maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreensão e no cuidado com a sua palavra. Nosso Deus, louvado seja o teu nome nessa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de cultuar a ti, Senhor. Esse não é um tempo, ó Deus, de repetição. Sempre temos que lembrar disso. Esse é um tempo, ó Deus, em que nós paramos para nos encontrar contigo, para estar, ó Deus, diante de ti, declarando que tu és o nosso Deus. Quão grande é o Senhor, Pai. E nós cantaremos e procuramos viver isso, Pai. Por isso, ajuda-nos também, ó Deus, na compreensão do que a tua palavra nos ensina nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, ministre a nossa mente e coração e nos ajude, Deus, sendo transformados um pouco mais, santificados na tua presença. Assim oramos, ó Deus, já agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, há uma frase que é sempre lembrada nas nossas conversas, né? Diga-me com quem tu andas e te direi quem és. Há uma questão, irmãos, de que se a gente começa a praticar determinado exercício rotineiramente, costumeiramente, repetidamente, a gente vai tornando o nosso corpo adaptado àquele esforço. A gente não vai só se acostumando, como vai tendo o nosso corpo também cada vez mais moldado por conta dessa prática. E é interessante, irmãos, que essas duas questões, o andar com outras pessoas, ou o vivenciar as experiências juntamente com elas, a repetição e aquilo que nós vamos dia a dia trazendo para dentro de nós também vão moldando a nossa caminhada. Você pode não perceber ou não parar para analisar isso, mas dá uma olhada, se você já tem um bom tempo de casamento, que antes você tinha muitas questões que você nunca parou para pensar, mas quando você hoje observa, você e a sua esposa e seu esposo, vocês se tornam mais parecidos do que diferenciados. Vocês falam mais ou menos do mesmo jeito.
vocês vão adquirindo os mesmos hábitos, vocês vão cada vez mais se tornando próximos e um moldado ao outro. Nossas amizades também nos influenciam nesse sentido, né? Tem um jeito de falar da nossa turma, seja a turma lá da escola ou a turma do trabalho, seja a nossa vizinhança, tem certas questões que se a gente fala, usa determinadas expressões, todo mundo naquele nosso meio entende, compreende. E assim, irmãos, nem sempre a gente traz para o nosso coração que isso pode ser ambíguo. Uma questão é você adquirir as virtudes, né? Como casal, como a gente se fortalece, a gente cresce, a gente avança juntos e louvado seja Deus. Mas se não é tratado, não é cuidado aquilo que é um mau hábito, a gente não só vai deixando o nosso coração moldado a isso, como isso vai tendendo a se fortalecer, se tornar praticamente algo duro e difícil depois de ser trabalhado e arrancado. O texto que nós estamos lendo, irmãos, trata de uma oração do rei Davi, colocando umas questões que eu e você podemos trabalhar nesses nossos dias. E queira Deus que possamos, não só ouvindo o Senhor, mas sendo defrontados com a palavra dele, a gente possa adquirir ou pedir ao Senhor que nos ajude a adquirir um hábito novo, ou um hábito limpo, a santificação sendo colocada em prática, nos trazendo a distância de hábitos, de comportamentos, de pessoas que não nos levam a lugar nenhum. Se você parar para pensar, querido irmão, nos últimos meses, como é que tem sido o seu olhar para a sua vida de uma forma bem honesta, de uma forma bem transparente? Diante de tantas notícias que a gente recebe no dia a dia, qual a sua expectativa? De melhoria ou de piora? Com as pessoas com quem você anda, o tipo de conversa que você tem, isso tem gerado em você um comportamento mais altruísta, mais ligado a fazer o bem, mais ligado a dizer: rapaz, como fulano está desenvolvendo, eu preciso estudar mais para caminhar com ele ou com ela. Como fulano é trabalhador, eu quero aprender, quero ter esse tipo de vida. Se nós olharmos, irmãos, para o nosso país e o que nós observamos que tem acontecido, como o nosso coração tem se inclinado, para que lado as coisas têm ido, para que a gente tem sido despertado. E eu queria convidar você nessa noite, caminhando nessa homilia, a observar por que Davi está orando aqui, e se isso, irmãos, pode nos contrastar um pouco com a nossa prática de vida e de oração nesses nossos tempos. Olhe para o seu texto para a gente caminhar, porque Davi está fazendo, irmãos, aqui um tempo de oração com Deus muito próximo do que ele ora no Salmo 140. Se você observar no título aí do Salmo 140 da sua Bíblia, o texto é intitulado assim: contra inimigos e... O que está escrito aí na sua Bíblia? Palavra distante do nosso dia a dia, né? Mas perfídias quer dizer deslealdades. Situações em que o mal não é apenas pensado, mas ele é exercitado continuamente. No Salmo 140, Davi está um tanto quanto assodado, mas assim, levantado mesmo, pedindo: Deus, não deixa que a minha vida caminhe para isso, não deixa que eles tenham vitória, Senhor, sobre mim. Deslealdades são práticas contínuas, irmãos, daqueles que querem de fato tramar e dia a dia se amotinar contra aqueles que têm buscado bem. Mas no capítulo 141, no Salmo 141, Davi vai mostrar um tipo de oração da noite, quando
no tempo dele, no tempo de Israel, as pessoas iam para um momento mais para dentro de casa, enquanto que no templo haviam certas ofertas de incenso, as luzes ou as lâmpadas, as velas eram acesas, as lamparinas, e aquilo ali era colocado como uma espécie de oferta, como o verso 2 diz, o incenso era oferecido dentro do templo para um momento de adoração ao Senhor, mas diferente um pouco da presença de muitas pessoas e de um momento solene de adoração. E aí, irmãos, nós vamos observar um Davi, e eu quero nessa noite trabalhar com você um pouco de uma questão mais emocional do salmista, enquanto a gente olha para esse texto. Davi começa a orar, e você vai observar no verso de número 1, Davi dizendo assim: Senhor, eu clamo a ti, apressa-te, vem depressa me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. E eu gostaria de pensar contigo e trazer, irmão, para o seu coração, por que Davi está apressado? Por que Davi pede para que Deus venha rápido ouvi-lo naquela hora? E o que me parece aqui, irmãos, é que o salmista se vê tendendo ou pensando que ele já está caindo, que ele já está inclinado de fato a tombar. Ele está tendendo a fracassar. E eu penso, irmãos, que talvez quando a gente ouve muita coisa ruim, muita notícia ruim, quando a gente começa a ter uma percepção de que as coisas não estão muito a nosso favor, nós estamos desanimando, as coisas estão indo, às vezes a gente até diz de mal a pior, o negócio está feio para o meu lado. E aí a gente vai pensando assim, puxa, esse negócio está me atingindo, meu coração está ficando cada vez mais amargurado. E Davi parece ter essa percepção, parece que ele está cedendo ao mal. Senhor, dá-te pressa, não demora, vem, Senhor, ao meu encontro, me ajuda. E aí, meu querido irmão, no segundo verso ele diz, que chegue à tua presença a minha oração, como esse incenso que sobe aí dentro do templo. Deus, que a minha oração seja agradável, ou seja, que ela encontre em ti um favor que eu preciso, a graça que eu preciso. Que o fato, ó Deus, de eu erguer a minha voz, colocar o meu coração na tua presença, seja ouvido nessa hora. Que o Senhor se agrade do erguer das minhas mãos, como essa oferenda vespertina que é colocada diante de ti, Pai. E eu quero, querido irmão, irmã, focar com você esses 3 próximos versos. Versos 3, 4 e 5, como centro da nossa palavra nessa noite. A primeira questão, querido irmão, que eu vejo nessa oração e que eu queria compartilhar com você, que talvez em tempos de dificuldade, em tempos de contrariedade, em tempos que a gente vai percebendo que a maldade ela é tão presente e ela é tão, parece larga, que ocupa tantos lugares, nós precisamos tomar certos cuidados, que talvez, por uma questão de prática, por uma questão de algo que a gente não perceba na nossa vida, se a gente não vigiar, a gente tende a cair. E a primeira questão, então, irmãos, do verso 3, é Davi pedindo a Deus que colocasse guarda naquilo que ele falava, na sua boca, nas suas palavras. O texto diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Irmãos, nesses nossos dias, quantas vezes, se a gente está perto de gente que vive falando reclamação, murmuração, gente que diz, olha, minha vida, a água parece que só sobe, nunca desce, nunca tem facilidade, a gente vai adquirindo esse hábito, a gente vai começando a deixar isso entrar no nosso coração. A gente ouve notícia ruim aqui, notícia ruim acolá, a gente ouve gente reclamando daqui, gente murmurando de lá. O que vai acontecendo com a nossa alma, com a nossa vida, irmãos? Nós vamos começando a nos acostumar com isso. E mais, talvez, se Deus não colocar guarda na nossa boca, nós vamos adquirindo o hábito de pronunciar aquilo que é mal perante o Senhor. Não palavras que sobem à presença de Deus como gratidão, mas a gente começa a adquirir o hábito, irmãos, de ser murmurador.
A gente começa a adquirir o hábito de pode estar tudo bonito, a parede está toda amarela, mas a gente diz, tem uma sombra ali, não está perfeita não. Tem alguma coisa que não está legal. A gente começa, querido irmão, mesmo às vezes as coisas estando razoavelmente bem para nós, a gente começa a trazer um fruto do meio aonde nós estamos para a nossa caminhada. E nada mais presta. Ah, vamos fazer tal coisa com os irmãos. Não, isso não é bom. Fulano não vale nada, só atrapalha, só pede, só me dá rasteira. A gente começa a ver problema até onde não tem. E assim, irmãos, eu creio que Davi nessa hora, ele está dizendo, Senhor, me livra de eu ser na minha força aquele que domina o meu falar. E aqui, irmãos, nós vamos caminhando para algumas questões que a gente precisa trazer para o nosso coração. Normalmente, irmãos, tem algumas áreas da nossa vida em que a gente julga que é só com Deus entrando naquela área que as coisas se acertam. Quem já teve problema em determinada situação, aquilo ali fica meio que um sinal que às vezes acende, pisca e nos avisa. Então a gente vai para Jesus, ora por aquilo ali, a gente consagra, a gente procura fugir. Mas tem outras coisas que a gente acha que não tem nada a ver. Quando a gente tem certo domínio sobre algumas coisas, a gente acha que aquela área da nossa vida está sempre resolvida. E perceba, querido irmão, se a gente não pede ao Senhor que domine todas as áreas da nossa vida, que domine tanto o nosso olhar, que às vezes a gente diz, eu não posso ver tal coisa, que isso aí me derruba, né? A pessoa está de regime, está fazendo a sua dieta, se ela viu aquilo que ela gosta, pronto, já começou um incômodo na vida dela. Então ela pede ao Senhor que feche os seus olhos na hora que ela passa em determinado lugar. Seja um restaurante, uma lanchonete, na casa do vizinho ou diante da mesa da casa dela. Mas ela às vezes não pede a Deus que a domine no sentido de que ela possa ter aquilo resolvido dentro do seu coração. Para que mesmo estando diante daquilo, ela não se deixe levar. E irmãos, com a nossa boca é um negócio mais ou menos assim. Quantas de nós, irmãos, quantas vezes não falamos porque estamos numa roda de amigos, porque estamos dentro de casa, porque estamos num ambiente que a gente acha que domina, a gente não fala mais do que deve. A gente não coloca certas coisas que a gente pensa, não tem problema nenhum, afinal de contas, né, existe até a fofoquinha do bem. É aquela que a gente ri aqui e acolá, mas está tudo certo. E Davi diz aqui nesse momento do Salmo, irmãos, que ele talvez não consiga, ou então que talvez ele já está falando demais. Talvez Davi aqui, vendo a maldade das pessoas, ele começa a dizer, Senhor, será que não vai ter jeito? Será que esse mal vai nos atropelar? Senhor, será que nosso reino vai ser conquistado? Talvez, queridos irmãos, Davi nessa oração diga assim, Senhor, eu estou ainda calado, mas eu já estou próximo a murmurar e a amaldiçoar, a falar coisa que não devo de fato. E queridos irmãos, perceba que pelas nossas palavras, muitas vezes o nosso testemunho é reconhecido. Às vezes, as pessoas nos ouvindo dizem assim, você é crente, né? Por quê? Tem alguma coisa escrita? Não, pelo que você acabou de falar. Pelo jeito com que você tratou tal coisa. Nós não percebemos às vezes, irmãos, que dentro da nossa boca pode fluir coisa doce e amarga. Quem disse isso mesmo? Foi? Ele mesmo, Tiago. Muita gente falou aqui, né? Tiago 3. E a gente vai ver, irmãos, que essa questão é muito séria, porque quando o salmista está dizendo, Senhor, põe guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, ele pode estar dizendo assim, Senhor, tem acontecido tanta coisa ruim que tudo que eu faço é lamuriar. Eu tenho deixado o mal me vencer e eu tenho me tornado um reclamão, um murmurador, como aquele ou aquela que eu sei que está sempre pessimista e não vendo a mão do Senhor agindo em meio às dificuldades. Queridos irmãos, nesses nossos tempos, como eu e você temos agido diante das más notícias que nós ouvimos?
Nós vamos levar aquilo para Deus em oração ou nós vamos levar para o nosso parente reclamando? Você viu? O verso 4, querido irmão, ele continua dizendo: não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. Não coma eu das suas iguarias. E eu quero chamar a sua atenção para essa palavrinha do verso 4, incline, inclinar. Irmão, irmã, uma questão de nós olharmos para a nossa alma é que se inclinar para alguma coisa ou pender para alguma coisa, a gente pode olhar de certa forma, talvez seja muito costumeiro que eu, ao ver o seguinte, olha, já que ninguém está respeitando nada, eu também não vou respeitar. Já que ninguém dá valor a tal coisa, eu também não vou dar. Já que ninguém mais está orando antes das refeições, eu também não vou orar. E isso é algo que vai se tornando costumeiro, dada a nossa repetição, dada a nossa convivência. E aí eu vou usar agora um exemplo ao contrário, dado ao nosso exercício em não buscar virtude. Sabe, irmãos, pode ser costumeiro como um hábito que ainda não foi trabalhado pelo Espírito Santo. Na nossa vida de santificação, a gente olha certas coisas e a gente vai mirando e orando por aquilo, mas de novo, a gente vai deixando algumas pontas que a gente acha, isso aqui não precisa. Essa parte da minha vida está legal. E irmãos, está cheio de crente hoje que é extremamente supersticioso. Está cheio de crente nesses nossos dias, irmãos, que ouve tudo que os outros falam que é bom, mas não vão conferir com a palavra de Deus. Está cheio de crente, irmãos, que devem o seu momento de oração a pedir para Deus que Deus faça isso, aquilo outro, aquilo ali. Tem uma lista para Deus, mas jamais oram dizendo assim: Senhor, o que o Senhor quer para mim da minha vida? Cheio de crente, irmãos, que olhando o estado mais de crise, mais de dificuldade que a gente vive na nação, e diz assim: é assim mesmo, esse pessoal é tudo bandido, e com isso abre mão de semear virtude por onde passa. Irmãos, inclinar, pender também pode ser por um período da nossa vida que a gente está revoltado, que a gente está angustiado. São as dificuldades que vão se levantando, são as escolhas erradas que às vezes nós fizemos e a gente diz assim: puxa vida, que cabeçada que eu dei, eu não devia ter feito tal coisa. Mas isso é um período, é um momento, mas que há consequências. Às vezes, irmãos, pode ser uma só vez, um só deslize, mas que também traz consequências. E aí a oração de Davi então é assim: Senhor, não permita de forma nenhuma, Senhor, que eu seja identificado como um perverso. Não permita, Senhor, que mesmo naquelas escolhas menores, mais simples, que eu seja visto como alguém, ó Deus, que não te cultua, que não te conhece. E mais ainda, irmãos, Davi diz assim: não permita, Senhor, que eu venha desejar ser como essas pessoas que tiram vantagem, seja nos seus negócios, seja nos seus procederes. E, Senhor, que é o que ele fala no final do versículo, que eu não venha, Senhor Deus, ser beneficiado, ter um favor, ter uma ponta daquilo que diz assim: olha, eu sei que ele trabalha com coisa errada, mas nessa situação aqui ele está me favorecendo. Davi diz: Senhor, que eu não coma nada na mesa, nada venha deles, para que eu não tenha do que me envergonhar. Irmãos, a gente, no nosso coração, não percebe que nós às vezes estamos suscetíveis, irmãos, por reclamação, por ira, por um tempo às vezes que a gente está chateado. A tendência nossa é não orar pedindo a Deus que nos guarde disso. É interessante que, se você quer ver como um servo do Senhor às vezes cai dessa forma, o Salmo 73, um salmo de Asaf,
Asaf, um líder de música dentro do povo de Israel, alguém que ministrava no templo, era um compositor muito usado por Deus, mas no Salmo 73, um salmo que é muito pregado, um salmo maravilhoso, nos versos 2 e 3, Asaf diz assim: os meus pés começaram a escorregar quando eu vi o comportamento dos ímpios e via que eles só ganhavam, eles tinham vantagem, eles iam crescendo, eles iam se enriquecendo, mas eu não tinha isso. Eu, o servo de Deus, não tenho essas coisas. Mas aquele que é mau, esse tem. E Asaf diz assim: Senhor, eu quase escorreguei nessa barca. Depois você pode ler com calma esse salmo, porque é um salmo de fato que inspira o nosso coração. Sabe o que é isso, querido irmão, que Davi está orando? É a luta da velha natureza nossa com a nova natureza. Irmãos, todo mundo pode reclamar de tudo, mas o crente é aquele que vai falar com Deus. Todo mundo pode dizer: todo mundo tem o seu namorado, a sua namorada, menos eu. Oh Deus, o Senhor... Não, eu vou para debaixo do altar e dizer: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida sentimental? Todo mundo conseguiu emprego, mas eu estou aqui nesse atoleiro. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Não permita, Senhor, que o meu coração se incline para o mal. As coisas não estão bem, eu começo a apelar, eu pego qualquer coisa que aparece, eu começo a me associar com gente que não presta, eu começo a ser influenciado por gente que dá conselhos bem tortos. E por último, querido irmão, irmã, no verso de número 5, depois que ele ora pedindo que Deus ponha guarda à sua boca, depois que ele ora dizendo: Senhor, não deixe o meu coração inclinado para o mal, faz com que a minha nova natureza seja sempre mais alimentada, fortalecida, e a velha natureza vá diminuindo cada dia mais, Senhor. Ele diz assim, verso 5, Senhor, que o Senhor coloque pessoas diante de mim que possam até me repreender, se for o caso. Que o Senhor coloque pessoas perto de mim que vão até ser duras comigo, se for necessário. Que vão talvez me dar um belo de um puxão de orelha. Mas que isso redunde em que a minha vida, Senhor, não seja desviada de Ti. O texto diz assim: fira-me o justo. Ou seja, quantas vezes, irmãos, e olha de novo para esses nossos dias, você toma bronca de alguém, o seu coração, que é inclinado para o mal, ele diz assim: quem que é esse fulano para falar comigo assim? Às vezes o pai ou a mãe chega junto em você, e aí pai e mãe, você pode ter 70 anos, são seus pais. Pai e mãe aqui não quer questão para menino novo ou menina nova, não. Pai e mãe são autoridades sobre nós. Às vezes um ancião da igreja chega para colocar alguma coisa para nós: espera aí, nem me conhece, já chegou agora, quer sentar na janela? Sabe, irmãos, ele está dizendo: Deus, que o justo possa até me ferir. Será isso mercê ou misericórdia ou graça num certo sentido também? Mesmo que eu ouça uma palavra, Deus, que num primeiro momento rasgue o meu coração. Que o Senhor use pessoas, Deus, para me mostrar que ainda que a maldade esteja tão presente me cercando, não é hora de eu olhar para lá, mas eu devo levar os meus olhos para o monte para ver de onde vem o meu socorro. Ele diz, continuando: o justo, repreenda-me. E olha só a comparação, querido irmão. Ele fala de unção, o óleo que desce sobre a cabeça. Você já viu alguém, querido, querida, no momento da igreja sendo consagrado a um ministério por repreensão? Não viu. Por quê? Vamos chamar os irmãos aqui, eles vão exercer tal ministério, vamos orar por ele e tal. Aí vem a questão da oração, a imposição de mãos, como Paulo fala lá a Timóteo, é bênção e tal. Aqui Davi diz: olha, às vezes receber uma repreensão é como receber a unção do Senhor sobre a minha vida. Perceba como são os nossos dias, irmãos. Você gosta de ouvir uma palavra dura? Você gosta de que alguém de repente coloque para você: olha, nós não deveríamos agir assim, porque um crente não age dessa forma. Você não sabe o que eu passo lá em casa. Você não sabe como é que eu estou sofrendo. Você não sabe como as coisas estão. E aí, irmãos, se nós estamos numa posição de às vezes contribuir com alguém, advertir alguém, a gente deveria esticar a conversa e dizer: então me conta.
Me conta para que a gente possa tentar se ajudar. Abre o seu coração. Às vezes, irmãos, a gente não está disposto a ouvir uma palavra um pouco mais tensa, a gente não tem essa percepção que Davi está tendo aqui, porque talvez, irmãos, a gente seja tão fechado para ouvir palavras corretas, porque a gente confunde coisa correta com coisa gostosa. A gente confunde o bom alimento no sentido de vida, de saúde, com o alimento que nos dá prazer, aquele que a gente gosta de sorver mais. A gente confunde nesses nossos dias, irmãos, alguém que chega e quer nos dar uma bronca com amor, a gente diz assim, está apelando. Mas Davi é aquele que um dia em pecado, um profeta se aproxima dele, conta uma história, Davi se levanta na sua ira, porque aquele homem estava falando de algo que era injusto, que era complicado, que era um pecado terrível, e Davi já chegou dando juízo, olha, essa pessoa que está fazendo esse mal, que seja morto. E o profeta diz, é você. E Davi naquela hora, querido, querida, ele não tem um rompante para dizer assim, que esse profeta morra agora, eu que sou o rei desse negócio. Ao contrário, um homem de Deus, na hora em que é tocado pela palavra dura, ele diz, rapaz, porque Davi sabia que em todas as áreas da sua vida, ele precisava de Deus. Não era só na guerra para vencer os povos, porque ele ainda estava debaixo da ordenança lá de Josué, que eles tinham que conquistar todos os povos ali pela terra prometida. Não era só nessa hora da guerra que ele precisava de Deus. Não era só na hora das colheitas e ver o povo trabalhando. Não era só, meus irmãos, na hora de ver os plantões de adoração no templo ou ainda no tabernáculo que ele estabeleceu esses plantões. Mas Davi sabia que um olhar errado para uma mulher o tornara impuro e que ele levou aquela impureza à frente. Quando ele é tocado pela palavra do Senhor, ele diz, pequei contra o Senhor. Mas eu quero de novo, irmão, irmã, contrastar você. Será que hoje em dia nós temos esse tipo de, vamos colocar uma expressão aqui bem nossa, uma sinetazinha, uma campainha, né? Um antivírus, para usar uma linguagem mais do nosso tempo, ou alguma coisa que a gente tenha, olha, isso é pecado, eu não posso cair em tal armadilha. Não posso pecar me associando porque está todo mundo fazendo mal e eu vou cair nessa. Não posso pecar me associando porque a gente tem visto tanta coisa, né, com falta de ética, profissões, vivências, que eu também não vou esquentar mais a cabeça, afinal ninguém está ligando mais. Ao contrário, irmãos, o verso 5 vai terminar dizendo, eu vou continuar orando, eu vou continuar fazendo o que eu aprendi, enquanto os outros praticam aquilo que vai na sua alma, no seu coração, aquilo que mesmo não agradando a Deus, eles têm o hábito de fazer. E aqui, querido irmão, a gente vai vendo que o mais belo, o mais eficaz meio de crescimento pessoal nosso, continua sendo determinado. Davi aqui, irmãos, mostra para a gente o que Lucas vai escrever, registrando Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 42. Ele diz, a igreja perseverava unânime na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E aqui, meus irmãos, muitas vezes a gente está hoje, talvez tentando inventar a roda, talvez procurando um meio da gente atingir os nossos objetivos de forma mais rápida. A gente quer um conselho, a gente quer alguém que anda do nosso lado, segurando as nossas broncas o tempo todo. Ah, eu vou procurar fulano. Você procura uma semana, outra semana, outra semana, outra semana. Você não abre o seu olho porque o Senhor te chama é para orar. Mas a gente quer uma palavra de um coach, a gente quer um vídeo novo, a gente quer, tem um pastor ali que fala isso, eu vou lá, tem uma igreja que lá tem vários e vários recursos audiovisuais de som, lá eles têm aconselhamento 24 horas por dia e tal, mas a gente não entende que a nossa conversa é com o Espírito Santo de Deus em oração.
A gente acha, irmãos, que para 2023, Deus tem que se reinventar. Deus tem que inventar um outro jeito de falar. Ou melhor, Deus tem que ser ressignificado. Porque talvez esse Deus ficou lá atrás nos dias de Davi e hoje é diferente. E a gente vai nas igrejas meio que tateando, pedindo uma gota que seja de alívio, de expectativa, de esperança. Enquanto o Senhor nos diz: clama a mim. Clama a mim. Um povo lá na Babilônia, povo perdido, povo chorando. Deus levanta Jeremias e Jeremias fala o que com aquele povo? Clama a mim e eu vou anunciar para vocês coisas que vocês ainda não conhecem, coisas que vocês ainda não ouviram, porque era uma geração que tinha se afastado de Deus. Jeremias 33:3. Queridos irmãos, encerrando essa palavra, os versos 6, 7 vão mostrar que Davi está ali em posição e ele faz de fato um propósito de não se associar àqueles que ele chama de pessoas do mal. Ele diz que ao contrário de andar com essas pessoas, o que ele vai fazer é perceber que mais dia, menos dia, como o verso 6 diz, eles vão ser precipitados, eles vão cair. Só que eles vão cair ouvindo o texto. Ele usa uma linguagem aqui da agricultura, né? Quando o arado vai levantando, talvez ele remexa até os ossos. Ele diz: talvez até os meus ossos sejam levantados dessa forma, como se lavra e sulca a terra. Porque eu não confio nele, Senhor. Verso 8. É em ti que estão os meus olhos, é em ti que está a minha confiança. E eu sei, ó Deus, eu posso te pedir, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam esses ímpios nas redes deles mesmos, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume, me salvo sem ser tocado, me salvo completamente limpo, é o que diz essa última palavrinha aí. Sabe, irmãos, o que talvez o inimigo das nossas almas mais tenha plantado na vida dos cristãos desse tempo é a incredulidade. Nós muitas vezes, irmãos, estamos não nos associando de forma declarada, mas muitas vezes nós estamos cumprindo uma agenda que não é a agenda de Deus. Nós muitas vezes estamos caindo na armadilha do nosso inimigo, que é qual? Quanto mais a gente murmura, reclama, em vez da gente orar, a gente dá as costas para Deus, mais nós vamos satisfazendo o nosso inimigo. Quanto mais, irmãos, a gente abre mão de estar na presença de Deus, e aí vale argumento de tudo quanto é jeito. Não tem tempo, trabalho demais, eu estou com muitas coisas para resolver. Quanto mais eu me afasto de orar e de buscar ao Senhor, mais eu estou fazendo aquilo que agrada e que cumpre a cilada que está preparada para os crentes. Davi sabia que não podia cair nessa. Davi sabia, querido irmão, que quando ele estava orando, e aqui a oração vespertina, de noite, ele estava se afastando do pecado, estava se afastando das derrotas, estava se afastando das temeridades que cercavam o coração dele. Queria te fazer essa pergunta, meu irmão, minha irmã. Como é que você tem caminhado nesses últimos tempos? Quando eu te faço essa pergunta, o que eu estou querendo trazer para o seu coração é: será que nessa noite não é um tempo da gente se avaliar? Não é um tempo, irmãos, da gente perguntar: como é que eu tenho orado? Quando eu abro a minha boca para falar com Deus, o que vem no meu coração? Qual foi a última vez que você exaltou a Deus pela sua vida? Qual foi a última vez que você levantou suas mãos sozinho, sozinha, e disse: que Deus que eu tenho, que Deus que eu tenho. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente parar para pensar, pode estar caindo tudo ao nosso redor, mas Deus está ali com a gente. Mas a gente nem sempre abre os nossos olhos. As coisas podem estar extremamente complexas, irmãos. E hoje eu estava vendo alguém contando a história
do último sermão que Charles Spurgeon pregou, ele falando sobre Davi, mencionando um texto de Samuel, Spurgeon diz assim: olha, Deus pode colocar você no meio do vale, só que Ele vai para dentro daquele vale com você. Deus pode colocar você no meio de um monte de situação complicada, só que Ele vai para dentro dessas situações complicadas com você. Nós somos uma geração, irmãos, que talvez não temos percebido que às vezes na nossa solidão, Deus está ali conosco. Às vezes na falta do emprego, Deus está ali e Deus vai levantar pessoas para nos ajudar. Às vezes, irmãos, num momento difícil, seja político, seja econômico, seja desafiador para nós, se o Senhor nos colocou nesse momento, Deus está dentro desse momento com a gente também, porque Ele não é um Deus que nos largou e ficou de longe observando, irmãos. Ao contrário, a maior prova que eu e você temos da bondade e da presença de Deus foi o fato dele ter enviado o seu Filho encarnado para viver o que nós vivemos. Eu queria te convidar nessa hora a nós orarmos. É pouco tempo, é corrido, mas eu queria que você pedisse ao Senhor que abrisse os seus olhos para o tempo que você está vivendo, para que a sua vida não seja uma vida perdida, irmão. Uma vida que você tem desaprendido a sorrir das coisas que Deus tem te dado. Ah, mas pastor, eu queria tanto que Deus abrisse tal porta. Querido irmão, ainda não abriu aquela, mas olha quantas outras estão abertas. Eu queria, pastor, que Deus realizasse o meu sonho. Eu preciso me casar. Meu irmão, minha irmã, viva bem solteiro, que no momento certo vai chegar. E se não chegar também, Deus está nessa. Eu queria, pastor, que a minha vontade fosse feita. Mas como nós precisamos de aprender com Jesus, irmãos, de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, porque ela é boa, perfeita, e ela se torna agradável à medida que nós vamos caminhando dentro dela. Não saia aqui dessa noite, irmão, pensando que você só veio cumprir um momento com Deus. Você veio estar na presença de Deus. E louvado seja Deus que Ele não pede multidão, Ele não pede nem a sua animação. Ele só diz: eu estou aqui. E Deus te acompanha em todo o tempo. Ainda que você seja enjoado ou enjoada toda a vida, Deus não desiste de você, de te cuidar e de transformar a sua vida, de te mudar para melhor cada dia mais. Nosso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque na oração do teu servo, Pai, 3.000 anos atrás, a oração de alguém dizendo: não deixe, Senhor, que a minha boca seja uma boca de maldição, de reclamação. Põe guarda nos meus lábios. Senhor, em nome de Jesus, põe guarda na nossa boca também, Senhor. Não que a gente não fale, mas, Senhor, que a gente aprenda a orar em primeiro lugar e ter sempre uma palavra de bênção dentro do nosso coração e nos nossos lábios, proferindo adoração, proferindo esperança, dizendo: Deus está conosco, o Deus de Jacó jamais nos abandona. Senhor, o teu servo orou 3.000 anos atrás. Deus, não deixa